Tem viralizado nas redes sociais um vídeo do Aloysio Mercadante falando sobre o rombo fiscal que o governo Bolsonaro deixou e as irregularidades atreladas ao Auxílio Brasil e ao empréstimo consignado. Isso acende mais uma vez um alerta vermelho na cabeça do Bolsonaro sobre os crimes que ele cometeu, em especial na reta final do primeiro turno e do segundo turno da eleição do pleito de 2022. A gente precisa lembrar que a Lei 9504, no artigo 73, parágrafo 10, proíbe a criação de qualquer tipo de benefício, algum tipo de auxílio no ano eleitoral. Para isso acontecer, precisa-se ter uma situação muito específica, que foi o que o Bolsonaro forjou, criando o tal estado de emergência. Agora que o governo de transição está tendo acesso a todos os documentos envolvidos ali na gestão do governo Bolsonaro, porque ele não pode esconder tudo, a gente sabe que ele já começou o processo de apagar alguns documentos, mas não tem como ele apagar tudo. O Aloysio Mercadante e outras pessoas que estão participando da equipe de transição têm vindo a público para dizer que apresentarão denúncias ao Ministério Público Federal e também apresentarão denúncias ao TCU pelos possíveis crimes cometidos pelo Bolsonaro nesse ano específico de 2022, no que diz respeito aos crimes eleitorais. Isso aumenta ainda mais a lista de crimes cometidos pelo Bolsonaro e a possibilidade de prisão dele no ano de 2023 se torna cada vez mais real. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque a gente vai ler duas matérias importantes, na verdade uma matéria importante, que foi um artigo publicado na coluna do Sakamoto, e ler também o que diz a lei eleitoral sobre os crimes cometidos pelo Bolsonaro. Muita gente até questiona, às vezes, que a gente perde um pouquinho o time do assunto que a gente vai falar aqui no canal, mas talvez o diferencial seja esse. A gente não apenas lê uma matéria, a gente traz a fonte, que às vezes são as matérias, e traz o respaldo legal e o que diz a lei para poder se aplicar a punição para aquela conduta criminosa. Então, no final das contas, eu acho que é muito mais importante você trazer a informação com base estrutural ali, você saber argumentar, do que meramente você ler a notícia e dizer que você discorda ou concorda, porque essa não é a maneira que a gente produz conteúdo aqui, tá bom? Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente, e se puder colaborar com o nosso canal de outra maneira, além de ser membro ou apoiador, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que vai estar passando aqui pra vocês podem colaborar com qualquer quantia. Eu peço a vocês também que sigam o nosso canal novo de notícias, o Folha Democrata, lá tem live todo dia de segunda a sexta, terça e quinta tem a nossa live de 1 hora de política. Nesta semana agora estreia na quinta-feira um programa novo, que eu ainda não posso dar muitos detalhes, mas até terça ou quarta-feira eu explico pra vocês. Um programa extremamente importante pra gente falar sobre a nossa luta, sobre a militância também de esquerda, sobre o papel do trabalhador, sobre o papel do povo nesse contexto de politização também. Então fiquem ligados, se não segue aí na Folha Democrata, a Folha Democrata siga lá, porque vai ser importante para nossa formação no ano de 2023. Muita gente tem me perguntado com frequência sobre a possibilidade da prisão do Bolsonaro acontecer já no início de 2023. E de antemão eu já digo para vocês que não vai acontecer da seguinte forma: o Bolsonaro deixou o poder no dia 1º, no dia 2 ele será preso. Isso será praticamente impossível. Por que isso será praticamente impossível? Porque existem alguns processos que estão correndo ali na justiça que virão agora para a primeira instância, porque o Bolsonaro deixará de ter prerrogativa especial de foro privilegiado. Existem alguns processos que continuarão nas instâncias superiores, porque existem outros envolvidos com foro privilegiado, como é o caso do Sérgio Moro, que foi eleito senador da República e que, apesar de estar com problemas nesse momento com a prestação de conta, tende a ser diplomado muito em breve, bem como também o Felipe Barros e outros indivíduos ali ligados ao Congresso, tanto deputados quanto senadores, que estão arrolados nos mesmos inquéritos ou denúncias contra o presidente Bolsonaro. Tá bom? Então, em via de regra, né, se mantém o processo lá na instância superior, onde tem o julgamento dos outros indivíduos que têm prerrogativa especial de foro privilegiado, para que evite qualquer confusão na análise de uma condenação por uma instância diferente. Porque, digamos que no mesmo processo que tem o Bolsonaro, por exemplo, e o Felipe Barros, deputado federal, o do Felipe Barros se mantém no STF e o do Bolsonaro volta para a primeira instância. Aí lá no Supremo Tribunal Federal, o Felipe Barros é condenado e o Bolsonaro é absolvido aqui na primeira instância. Então, isso pode gerar um conflito de decisões.
milhões. Existem casos que se desmembra? Existe. Mas geralmente eles mantêm esses casos lá em cima, normalmente quando as provas não falam, não dialogam entre si, quando a materialidade não está atrelada entre si, mas enfim. Nesse caso especificamente do TCU, que é o que a gente está vendo, envolvendo em específico o Auxílio Brasil, o empréstimo consignado, que o Bolsonaro roubou o povo brasileiro e jogou essa bomba no colo do próximo governo, porque ele inseriu ali nas últimas semanas, antes da eleição, cerca de 2 milhões de pessoas de forma irregular no pagamento do Auxílio Brasil e pediu para que essas pessoas sejam retiradas do auxílio em uma parte, né, em janeiro de 2023 e a outra parte em fevereiro de 2023. Então, de cara, o governo novo eleito já vai pegar essa bomba, porque vai estar atrelado a ele ali a retirada de 2 milhões aproximadamente de beneficiários da lista do Auxílio Brasil. Sem falar no empréstimo consignado, que é um assalto à população que está nessa situação de pobreza e extrema miséria. Tem muita gente, inclusive, falando que o governo Lula deveria perdoar essa dívida. Eu acho que vai acontecer algo do tipo, ou pelo menos perdoar parte da dívida, porque de cara o que vai acabar acontecendo? Vai ter um processo de reestruturação do benefício, vai ter um pente fino, que claramente não teve no governo Bolsonaro, por isso que ele roubou tanto dinheiro do povo e mesmo assim não conseguiu vencer a eleição, mas conseguiu reduzir muito a diferença entre ele e Lula. A diferença que foi de 6 milhões de votos aproximadamente no primeiro turno, caiu para 2 milhões de votos aproximadamente, mesmo com toda a roubalheira, com o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, que inclusive a gente precisa lembrar, os responsáveis estarão sendo também investigados muito em breve, alguns já estão sendo ouvidos ali, prestando depoimento, e a situação pode se complicar ainda mais. No caso específico aqui, envolvendo o Auxílio Brasil, tem uma matéria muito importante aqui publicada na coluna do Leandro Sakamoto, que eu li aqui, achei muito importante para a gente trazer aqui para vocês, porque trata especificamente da possibilidade real da prisão do Bolsonaro se consolidar o quanto antes. Por que eu estou dizendo para vocês que a prisão vai acontecer, mas não vai acontecer no dia 2, especificamente? Primeiro que o Bolsonaro, ele tem algumas prerrogativas ali em favor dele, porque todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Só que se ficar comprovada que a soltura dele, né, ele se manter solto, atrapalha o processo investigativo ou que ele representa um risco de fuga, ele poderá ter o pedido de prevenção preventiva decretada contra ele. E não é muito difícil pensar nisso acontecer de forma mais antecipada do que se imagina. Por quê? Porque a gente sabe que o clã Bolsonaro já deu entrada em pedido de cidadania italiana, eles têm direito a isso, mas deram entrada lá, e a tendência desse processo é sim um risco de fuga. Então, se ficar claro para a investigação que existe esse risco de fuga, pode-se ter pedido ali sim a prisão preventiva do Bolsonaro, independente de ele já ter sido condenado ou não em primeira instância, segunda instância, porque muita gente está justificando o seguinte: ah, Carlito, mas ele não pode ser preso porque ele não tem condenação ainda, como é que ele vai ser preso porque só no Brasil já tirou-se ali, né, a prisão em segunda instância e tudo mais. Mas existem casos em específico que você pode ser preso a qualquer momento. A prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento, desde que fique comprovada as condicionantes ali para que você seja levado para uma prisão preventiva. Mas vamos aqui para a matéria do Leonardo Sakamoto. Perdão, falei Leandro, mas é Leonardo, só para confirmar. TCU aumenta risco de prisão de Bolsonaro por usar auxílio na compra de votos. Crescem as chances de Jair Bolsonaro ser responsabilizado pela compra de votos usando o Auxílio Brasil, tornando-se inelegível ou indo para a cadeia após deixar o cargo no final do ano. A gente precisa lembrar que todos os processos que envolvem o Bolsonaro nesse momento de pedido de cassação do seu mandato, né, na verdade de impeachment, né, de impedimento, ele deixou o cargo de presidente da República, esses processos de impeachment, eles perdem o valor, né? O que a gente chama normalmente dentro do direito de crimes de responsabilidade. Só que os possíveis crimes eleitorais que ele cometeu, os possíveis crimes comuns, continuarão sendo julgados pelos tribunais que cabe esse julgamento. No caso dos crimes eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral, e no caso dos crimes comuns, isso volta para a justiça, mas na primeira instância, salvo, como eu já citei no início desse vídeo, os casos que tem ali mais de um indivíduo investigado ou envolvido no inquérito ou na investigação, que tem a prerrogativa especial de foro privilegiado, que eu já disse para vocês que normalmente eles não desmembram o processo. Mas seguindo aqui, tá bom? Análises tanto do Tribunal de Contas da União quanto da equipe de transição do governo Lula apontam que a inclusão de milhões de famílias formadas por apenas uma pessoa entre os beneficiários ocorreu sem aplicação de medidas para evitar fraudes em meio a necessidades eleitorais do presidente. E que o empréstimo consignado foi usado como arma por votos, mesmo com o risco que ele possa representar para a população vulnerável. Por quê?
Hoje, aproximadamente, se você pega um empréstimo, por exemplo, consignado, né, você recebe R$600. Deixa eu vir aqui para a tela cheia para explicar para você que é beneficiário do Auxílio Brasil. Você recebe hoje R$600 de Auxílio Brasil, certo? Se você pegou o empréstimo, né, de pouco mais de R$2.000 que o governo ofereceu, você vai pagar os juros 3 vezes maior que normalmente é praticado pelo mercado. Ou seja, pra gente normal, se cobra 3 vezes menos do que pra gente miserável, que tá passando fome, que tá fazendo o empréstimo através do auxílio, empréstimo consignado, porque não tem o que comer. E o governo vendeu a falsa ideia, deu a entender ali, ou pelo menos foi vinculado no submundo das fake news bolsonaristas, que todos aqueles indivíduos que recebem auxílio e que pegassem o empréstimo, se em algum momento o auxílio fosse cessado, o governo iria assumir essa dívida. E isso é uma mentira. Você que pegou, por exemplo, empréstimo e recebe Auxílio Brasil, recebe os R$600 de Auxílio Brasil, a partir do mês... Inclusive, algumas cobranças já foram até antecipadas. Se eu não me engano, agora para o mês de novembro. Se você recebe R$600, vai descontar 160 do seu auxílio e você vai receber 440. Detalhe, R$600 não dá para comprar uma cesta básica em praticamente nenhuma das capitais do Brasil. Na verdade, das 17 capitais que se tiveram pesquisas recentemente sobre o valor da cesta básica, você consegue comprar o auxílio, uma cesta básica com R$600 em pouco mais de 12 cidades, se eu não me engano, ou pouco menos de 12 cidades. Eu posso trazer o dado aqui para não trazer informação incompleta para vocês. Mas imagina você recebendo R$440. E detalhe, digamos que a partir de janeiro o governo Lula vai entrar, vai fazer o que o Bolsonaro não fez, que é o trabalho ali de procurar os dados, né, cruzar os dados, e você pegou um empréstimo de 2.000 e poucos reais e vai ter que pagar R$160 por mês. E a sua única fonte de renda hoje é o Auxílio Brasil. E aí você tem um auxílio cessado porque teve um erro de conflito de informações e nem todo mundo da sua casa tinha direito de receber o auxílio, não poderia receber duplicado, como é essa crítica que tem sido feita ao governo Bolsonaro. Você vai continuar tendo de pagar os R$160. E se você não tiver de onde pagar, a sua dívida vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Você vai ficar com o nome no SPC e Serasa, dependendo do tipo de banco que você fez o empréstimo ali. E vai, além de ficar com a dívida, vai ficar sem crédito. Foi essa maldade que o Bolsonaro fez com você, meu amigo, que recebe auxílio. E essa crítica no apontamento dos dados é o seguinte: nas últimas semanas antes da eleição, aumentou e muito o número de pessoas solos, né? Famílias sozinhas, onde só tem uma pessoa, solicitando o Auxílio Brasil de R$600, que o governo cedeu. Só que o que é que estava acontecendo? Que é isso que o relatório está apontando ali, o relatório que a equipe de transição está tendo acesso. Que aparentemente, famílias que já recebiam R$600 e que não teria direito de fazer um cadastro novo com uma pessoa morando na mesma residência, dizendo que é uma família solo, para receber mais R$600, teve a aprovação. Então, essas pessoas estão recebendo auxílio de forma irregular. Além disso, o governo inseriu, como eu já falei no início do vídeo para vocês, uma parcela, pouco mais de 2 milhões de pessoas para receber o benefício social próximo do primeiro turno da eleição, e determinou que o governo que vem, ano que vem, tire esses 2 milhões de pessoas entre o mês de janeiro e fevereiro. E qual que é o critério? Não tem conflito não tem cruzamento de dados para poder saber se essas pessoas teriam ou não teriam direito de acessar esses empréstimos. Vamos seguir aqui o que diz a matéria do Sakamoto, que eu vou para a lei também para mostrar para vocês o que a lei diz. Tá aqui, né? Milhões de famílias formadas por apenas uma pessoa. Isso aqui é um lance das famílias sozinhas, né? Que eles falam. Tá ali, ó. Análises tanto do Tribunal de Contas da União quanto da equipe de transição do governo Lula apontam que a inclusão de milhões de famílias formadas por apenas uma pessoa entre os beneficiários ocorreu sem aplicação de medidas para evitar fraudes e menos necessidades eleitorais do presidente. Ou seja, não se cruzou os dados para saber se aquela pessoa que estava se cadastrando como família solo, né? Como uma pessoa só da família, não estava na lista de familiares de outro beneficiário. Vocês entenderam? E que o empréstimo consignado foi usado como arma de voto. Isso aqui a gente já leu também. Bolsonaro lutava pela simpatia dos mais pobres, grupo que o Lula nadava de braçada. Aí aqui a gente vê, por exemplo, que os pagamentos indevidos incluíram 3,5 milhões de famílias em agosto desse ano, sob o pretexto de zerar a fila das pessoas que estavam necessitando ali receber o auxílio. As pessoas faziam cadastro, estavam esperando há meses sem conseguir direito a receber o auxílio, mas chegando ali poucas semanas antes do primeiro turno da eleição, colocou-se todo mundo sem critério de análise, pagando com o meu dinheiro e com o seu dinheiro, inclusive gente que nem teria direito de receber o auxílio, tirando de gente que teria direito de receber o auxílio, pagando a gente que não deveria ter esse direito.
Houve, segundo o parecer, uma duplicação da quantidade de famílias unipessoais beneficiárias, o que não tem lastro na realidade. Na prática, o mais provável é que, vendo que o governo Bolsonaro deixou passar a boiada, membros de uma família que já recebiam passaram a ganhar o benefício como se morassem sozinhos. Ou seja, como eu falei pra vocês, digamos que tem uma família que estava ali cadastrada, a mãe, os 2 filhos e o marido, como sendo um núcleo familiar só. E aí recebia R$ 600 ali. E aí, o pai, percebendo ou sabendo ali que não estava tendo esse cruzamento de dados, foi e cadastrou também que ele era uma pessoa que morava sozinha naquela casa e solicitou o recebimento de mais R$ 600. E foi aprovado. Então ficava R$ 600 da família que já estava cadastrada, com mais R$ 600 de uma nova família que em tese não poderia estar sendo aceita, porque era o mesmo núcleo familiar, apesar de alegadamente o cadastrado dizer que ele morava sozinho. A ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Capello, integrante da equipe de transição do governo, apontou em coletiva à imprensa, na quinta-feira passada, a fraude nos desembolsos do auxílio, citando a explosão de família de uma pessoa só. E aí segue o que ela teria dito ali, né? Há fortes indícios de abuso de poder econômico e político por parte do governo, para além da incompetência e má gestão. E aqui fica claro, né, os crimes cometidos ali pelo Bolsonaro, não dá pra negar isso. Tá? Crime de abuso de poder político, abuso de poder econômico. Isso gera inelegibilidade, tá? Ele pode ficar inelegível para o pleito de 2024, se ele tentar ser candidato a prefeito do Rio, como muita gente está falando, ou para o pleito de 2026, se ele tentar ser candidato de novo à presidência da República ou ao governo do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Aloysio Mercadante fez até um vídeo que viralizou nas redes sociais, eu até recebi esse vídeo em alguns grupos do WhatsApp aqui, em marcação no Twitter, no Instagram, onde ele fala que o governo de transição percebeu as irregularidades e apontarão ao TSE os crimes cometidos pelo Bolsonaro, tá? E aqui a gente precisa lembrar também que entre os crimes que o Bolsonaro cometeu, ele criou aqui o dado que eu falei da cesta básica, tá aqui, ó. Antes de passar para os crimes que o Bolsonaro cometeu. O auxílio de R$ 600 é insuficiente para comprar cesta básica em 12 das 17 capitais pesquisadas. Ou seja, de 17 capitais pesquisadas, apenas 5 você consegue comprar uma cesta básica com os R$ 600. Aracaju, inclusive, é uma dessas capitais, porque Aracaju tem a cesta básica mais barata do Brasil. E entre os crimes que o Bolsonaro teria cometido aí, por exemplo, estaria esse aqui, ó. Infringiu o que diz o artigo 73... no parágrafo 10 da Lei 9504, que é a lei que trata sobre as eleições, né, a lei eleitoral. E tá aqui, qual que seria esse crime, né? No ano, deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil para todo mundo ler, inclusive nós, né? Deixa eu só aumentar aqui porque eu sou meio ceguetinho aqui, né? Pra gente vir cá para baixo no artigo 73, parágrafo 10. Parágrafo 10, tá aqui, ó. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em leis já em execução orçamentária no ano anterior. Casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. No caso do Bolsonaro, o que foi que ele fez? Para quem não tá lembrando aí, ele criou um falso estado de emergência, tá? Ele criou um falso estado de emergência, alegando que precisava distribuir aí um pagamento do Auxílio Brasil para um maior número de pessoas, e isso foi claramente uma atitude eleitoreira do Bolsonaro. Resultado do que o Bolsonaro fez, por exemplo, tá? Fez o empréstimo do auxílio para parte da população, o empréstimo consignado, certo? De R$160 de desconto na folha aí, a família vai ficar recebendo a partir de janeiro. Algumas, outras já estão tendo o desconto, né? Dependendo de quando você fez o empréstimo, tem família que já teve o desconto, porque também teve a cobrança antecipada. E aí a gente vê como é que fica, por exemplo, pessoas que não têm informação. Por quê? Porque se teve uma cobrança antecipada de um empréstimo que foi feito junto à instituição financeira, seja ela pública ou privada, se teve uma cobrança antecipada, isso pode se enquadrar em cobrança indevida e fere o que determina, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, e isso gera uma indenização para o indivíduo que foi lesado. Detalhe, vocês acham que a população que está tendo acesso ao Auxílio Brasil sabe dessa informação? É muito pouco provável que eles saibam dessa informação. É muito pouco provável. Até porque precisa constituir um advogado em alguns casos para entrar com o processo. A Defensoria Pública às vezes não consegue atender a quantidade de pessoas que chegam ali para ser atendidas, tá?
Mas tá claro aqui o que diz a lei e o que diz aqui a questão do empréstimo. E mais abaixo, a gente precisa lembrar que o TCU questionou as manobras feitas pela Caixa Econômica Federal de empréstimo. A Caixa chegou a suspender o empréstimo por um período, depois voltou a emprestar dinheiro de novo no último dia 14 de novembro, ligou o botão do dane-se, né, pra poder o povo tá recebendo dinheiro ali, né, e a bomba relógio que vai cair no colo do governo que chega no ano que vem, porque bilhões e bilhões já foram emprestados, e a tendência, como eu falei pra vocês, é que se o governo não tiver como renegociar ou perdoar essa dívida, as pessoas vão ficar numa miséria ainda maior, porque elas vão ficar sem dinheiro, porque muitos beneficiários que foram incluídos pelo Bolsonaro agora não terão direito de receber o auxílio, né, numa condição normal, e isso pode gerar, inclusive, um pagamento, uma cobrança, perdão, de R$ 160 para pessoas que não terão nem o que receber. É essa a realidade hoje que o Brasil está passando com o Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Escreva tudo que a gente está falando aqui para vocês, porque vai acontecer, tá? O Bolsonaro vai ser responsabilizado muito em breve. Eu vou falar pra vocês sobre outros temas aqui, inclusive sobre a tal depressão que o Bolsonaro tá passando. Vou falar também pra vocês aqui que o Bolsonaro tá cogitando pedir publicamente que os seus seguidores vão pra casa, com medo de ser preso, porque a situação que está acontecendo hoje tende a agravar ainda mais o risco de prisão do Bolsonaro. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.